Fala galera, beleza? Saiu o edital do Senado Federal e a gente montou essa aula com um foco no cargo de técnico legislativo, especialidade policial legislativo. E se você caiu nessa aula é porque você já percebeu a importância da discursiva nesse concurso. A discursiva vale sozinha 45% da nota final do concurso. Ela vale mais que conhecimento básico e vale mais do que conhecimento específico em questão de pontuação. E como ela vale muito ponto, logicamente, ela vai impactar diretamente na classificação dos candidatos. Ou seja, o candidato que tiver uma boa nota na discursiva vai conseguir ganhar posições e figurar ali entre os candidatos que podem vir a ser convocados no prazo de vigência do concurso. E qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é fazer com que você consiga um bom desempenho na discursiva. Então aqui eu vou trazer estratégias para que você faça uma boa discursiva nesse concurso do Senado Federal. Estratégias que têm auxiliado vários alunos a conseguirem notas acima de 90% na prova discursiva. A mesma estratégia, né, que fez com que candidatos conseguissem figurar ali entre os 3 primeiros colocados em concursos de alta performance. A gente está falando aqui de alunos do Você Concursado entre os 3 primeiros no concurso do TCE de Santa Catarina para o cargo de contabilidade, direito e administração. E também a gente está falando de alunos do Você Concursado em concursos de alto nível, né? Inclusive da FGV, que é o concurso do TCU, em que 2 dos 3 alunos primeiros colocados no concurso são alunos do Você Concursado. Então aqui eu vou trazer justamente essas estratégias para que você também consiga aí a sua aprovação. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marcos, sou professor de discursiva do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu sei o que é estudar para concursos de alto nível, eu sei a dificuldade, né, que é a gente se preparar ali depois do edital, porque aí depois do edital é tudo ou nada, né? Então você tem que dar o seu máximo, né? Você vai ter que abdicar praticamente da vida social, vai estudar muito. Então eu sei o quanto que isso é difícil, né? E já passei, né, pela situação de ser reprovado e de ser aprovado. E eu sei como é bom ser aprovado. Então é por isso que eu vou dividir com você essas estratégias que eu acredito que vá sim ajudar muito na hora de fazer a sua prova discursiva do concurso, tá? Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no @você concursado ou no nosso Telegram, que é a Academia de Discursivas. Aproveito também para lembrar que no link aqui embaixo tem o edital verticalizado, tá? Com as matérias ali. Então já é uma ferramenta aí que você concursado preparou gratuitamente para que você já possa começar a organizar a sua preparação e ganhe tempo nessa corrida aí até a prova que será em novembro, beleza? Vamos direto ao ponto aqui. Como é que vai ser formada a sua nota, tá? Vai ser o somatório da prova objetiva e da prova discursiva. A prova objetiva vai ser composta por questões de múltipla escolha e vai ser dividida em conhecimento geral e conhecimento específico. Serão 40 questões de conhecimento geral, valendo 40 pontos, e 30 questões de conhecimento específico com peso 2, valendo 60 pontos. Então, a prova objetiva vai valer 100 pontos e, para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 20 pontos na prova de conhecimento geral e um mínimo de 30 pontos na prova de conhecimento específico. Então, vai ser aqui um mínimo de 50 pontos, né? Se você somar essas duas provas. Quanto à prova discursiva, a banca traz que o candidato pode utilizar caneta azul ou preta, mas eu sugiro que você utilize caneta preta, porque na hora que digitaliza fica muito melhor para o examinador corrigir. A prova discursiva será composta por 2 questões de conhecimento específico, então que cobram matéria de conhecimento específico, e o edital diz que essas questões podem ser teóricas ou práticas. Cada questão vale 40 pontos e devem ser redigidas em até 20 linhas. Então a gente tem que, ao todo, a prova discursiva vale 80 pontos e, para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 48 pontos. Tá? Aqui a gente já consegue ver a importância da discursiva nessa nota final, né? Então, de 180 pontos totais, 80 pontos serão apenas da prova discursiva. O edital traz que o concurso terá validade de 24 meses, ou seja, 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Então, nesse período de 4 anos,
os candidatos que estiverem no cadastro de reserva poderão vir a ser convocados no concurso. Isso aqui é importante a gente saber porque o cadastro de reserva ele é maior do que o quantitativo de vagas, mas é menor do que o número de redações corrigidas. Veja, para o cargo de técnico legislativo, policial legislativo, a banca ela prevê que vão ser corrigidas 270 redações para ampla concorrência, 72 para negros e 118 para PCD, beleza? Porém, vão ser apenas 5 vagas imediatas para ampla concorrência, uma vaga para negro e uma vaga para PCD. Só que o cadastro de reserva vai ser maior do que a quantidade de vagas, mas vai ser menor do que as redações corrigidas. Então, serão 130 para ampla concorrência, 35 para negro e 8 para PCD. O que isso quer dizer? Que o candidato que tiver a redação corrigida, tá, e não figurar entre os 130, ele está eliminado do concurso. Então, não adianta só você tirar uma boa nota na objetiva para ter a redação corrigida. É importante que você tire uma nota para ficar entre os 130. Então, pode acontecer do candidato ter ficado ali em 150, 160, né, na classificação ali da objetiva. Então, ele vai, por estar ali em 180, por exemplo, ele vai ter a redação corrigida e ele tem a oportunidade de, se tirar uma boa nota na discursiva, subir na classificação e ficar entre os 130, né? Da mesma forma, o candidato que tiver entre os 130, mas tiver um mau desempenho na discursiva, ele pode sair dessas posições ali, ficar fora do 130 e ser eliminado do concurso. Então, a nota da discursiva ela vai ser o diferencial entre o candidato que vai ficar no cadastro de reserva e o candidato que vai ser eliminado. E a gente está falando de candidatos excelentes, porque são os candidatos que vão ter ali as melhores notas na prova objetiva. Outra informação importante do edital é que para o cargo de policial legislativo, né, é exigido o diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área. Por que essa informação é importante? Porque no projeto básico que foi lançado para o edital, a banca previa que poderia concorrer ao cargo de policial legislativo quem tivesse nível médio, tá? Mas não pode porque tem uma resolução interna que estabelece que os cargos de técnico legislativo são para nível superior, tá? Então, uma informação aí relevante porque destoa do projeto básico que foi lançado anteriormente pela banca, beleza? Então, daqui a gente já tem a importância da discursiva. E o que a gente quer que aconteça com você? A gente quer que você consiga uma nota tão boa na discursiva que quando sair o resultado, você suba várias classificações e, quem sabe, figure ali dentro das vagas, tá? Isso aconteceu, inclusive, com um dos nossos alunos. O Pedro fez o concurso da CGU, ele estava em 141, tá? No resultado da objetiva. Aí, quando veio a discursiva, ele tirou uma super nota na discursiva, uma nota altíssima, ganhou 102 posições e foi para 39º, para dentro das vagas. Hoje, ele já foi convocado no concurso da CGU. Então, assim, a gente acredita nesse poder da discursiva, de ser um diferencial na hora da classificação final. Então, vamos aprofundar um pouco mais sobre a discursiva. Tá? Então, a gente viu que a prova discursiva ela deve ser escrita em caneta preta, né, que vão ser 2 questões teóricas ou práticas, valendo 40 pontos para se redigir até 20 linhas e que cobram conhecimento específico. Então, o que pode vir a ser cobrado na prova discursiva? Tá? Então, a gente tem aqui as matérias de conhecimento específico para o cargo de policial legislativo. Então, a gente tem aqui direito processual e penal, criminalística, direito digital, direitos humanos, informática e conhecimentos na área de atuação. Aqui a gente está falando de conhecimentos na área de segurança. O edital verticalizado que o Você Conquistar disponibilizou aqui no link, ele traz ali exatamente quais são as matérias que podem vir a ser cobradas, tá? Agora, um grande detalhe é isso aqui. O que seriam, então, questões teóricas e questões práticas, né? Qual é a diferença entre esses 2 tipos de prova? Que como são, tá? Matérias de conhecimento específico, ao estudar para a objetiva, você está estudando para a discursiva. E ao estudar para a discursiva, você está estudando para a objetiva. Então, é interessante que você pegue um tema de discursiva ali, que cobra um conhecimento específico, e faça esse tema, porque ao fazer uma redação sobre aquele tema, sua absorção daquela matéria ela é muito maior. Então, se aquele tema cai na prova objetiva, você provavelmente vai ter uma boa nota, você vai acertar aquela questão na objetiva, né? Então, estudar para a discursiva é uma forma de revisar as matérias para a prova objetiva. E, né, a depender da quantidade de redações que você faça, pode ser que você acabe treinando alguma discursiva que venha no seu concurso no dia. Imagina, você treina uma discursiva, um tema, um assunto,
E aí, quando você chega lá no dia da prova, aquele tema tá na sua prova, cai o mesmo tema, né? Então você já tem conhecimento sobre aquele tema ali, um conhecimento aprofundado que você já treinou para discursiva. Logicamente, isso não é fácil de acontecer, né? Porque são várias matérias que tem no edital, dentro de cada matéria tem um mundo, né? Então é difícil de acertar esse tema, mas a gente, como no Você Concursado, a gente faz muito tema, né? Disponibiliza muitos temas lá para praticar voltados para o concurso, às vezes acontece no concurso da Polícia Civil da Paraíba, a gente acertou o tema que caiu para a prova de escrivão, então tinha um tema lá no nosso site que era muito parecido com o tema que estava no edital. Né? No concurso da CGU aconteceu de forma semelhante, o aluno até mandou assim, Brunão, parecia que o examinador teve preguiça e copiou os textos do Você Concursado, né? Porque a prova veio muito parecida mesmo. E também aqui no concurso de séries Pernambuco, a gente também cravou ali o tema da discursiva. Então, não é o objetivo do curso acertar o tema da discursiva. O objetivo do curso é te deixar preparado para qualquer, né, tipo de tema. Mas quanto mais você pratica, mais você faz temas de discursivas, maiores são as chances de você acabar acertando ali o tema da prova. Então, a primeira dica para se preparar bem para esse concurso é fazer o máximo de temas possíveis, tá? Eu trouxe aqui um tema, um exemplo de tema de questão prática, tá? E para poder baixar essas questões, a gente utilizou uma ferramenta que está disponível aí para você também, chama Biblioteca de Discursivas, tá? A Biblioteca de Discursivas é uma ferramenta do Você Concursado que você pode pesquisar questões de provas anteriores, né? Todas ali dentro de um sistema em que você filtra lá a banca, né? FGV, e filtra a matéria que você quer treinar. Inclusive, esse sistema possui várias questões adaptadas para a FGV e também vários temas inéditos, né, no formato ali da banca também, mas cobrando assuntos inéditos. Então, assim, é uma excelente ferramenta, você pode usar para pesquisar e aí você vai ter muito tema para poder praticar até o dia da prova. Eu entrei lá, peguei um tema da FGV aplicado no concurso de 2021 da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. E esse é o modelo de questão prática que a banca traz ali. O que seria uma questão prática? Questão prática é uma questão em que a banca traz aqui no início, nessa parte aqui, ó, uma situação hipotética, tá? Então ela conta uma historinha, né? Aqui nesse caso, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado convocou uma assembleia, enfim, ele conta uma historinha e com base nessa historinha, ele pede para o candidato, no comando da questão, ele pede para o candidato, com base na jurisprudência, responder aos seguintes tópicos. E aí ele traz aqui os tópicos, tá? E aí os tópicos vão fazer referência à situação. Então, por exemplo, ó, no caso em tela, é lícito aos policiais civis exercerem o direito de greve? Então ele vai meio que perguntar com base na situação hipotética. Então isso é uma questão prática, é uma questão em que a banca traz um caso e pede para que o candidato demonstre conhecimento sobre a matéria, mas analisando um caso. Tá? Então, esse é o modelo de questão prática. E o modelo de questão teórica? O modelo de questão teórica, a banca ela é mais direta, tá? Ela é mais objetiva, ela já pede a matéria sem trazer historinha nenhuma. Eu peguei a questão lá da FGV aplicado também no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte em 2021 para a gente poder ver como é que é esse estilo de prova. Tá? Veja que a banca pega aqui, ó, redige um texto dissertativo a respeito do tema, tal. Ao elaborar o texto, responda necessariamente aos seguintes questionamentos. Aí traz aqui, ó, 3 tópicos, tá? Olha a diferença do tópico. A mulher presa em flagrante delito pode ser mantida na mesma cela que presos do sexo masculino? Veja que é uma questão que já cobra o conhecimento direto, né? Pode ou não pode ali, né? Com base em quê? Qual é onde que tá dizendo isso? Né? Então o candidato tem que responder de forma já direta, sem fazer análise de uma situação hipotética lá, de uma historinha e tudo, tá? Então essa é a diferença entre a questão prática e a questão teórica. E a banca diz que pode vir qualquer uma das duas. Podem ser 2 questões práticas, 2 questões teóricas ou uma questão prática e uma questão teórica. Mas, para fins de estudo, o que você precisa saber? Que o foco está em responder aos tópicos, tá? Esse aqui é o seu objetivo, que eu vou explicar por quê. Vamos analisar, então, os critérios de correção da banca. Tá? A banca traz 2 critérios específicos, um critério para a questão 1 e um critério para a questão 2, tá? Na primeira parte do padrão de resposta, o que a banca faz? Ela vai avaliar o conteúdo, tá? Então, a gente tem uma questão que vale 40 pontos, então 38 pontos, tá? Vão estar aqui
na resposta ao conteúdo, tá? Que são as respostas aos tópicos. Depois a banca ela costuma trazer essa parte de abordagem geral, que nesse caso vai valer 2 pontos, tá? Então, a gente tem aqui a abordagem geral valendo 2 pontos. Então, ao todo, né, a gente vai ter aqui o total da questão, que é 40 pontos. Até aqui é igual, né? O critério de correção é parecido. E a gente já percebe que o foco é justamente a parte do conteúdo, que é onde a banca vai saber, vai verificar se o candidato sabe ou não sabe o assunto. Por isso, a resposta aos tópicos é tão importante, né? Então, se você responder exatamente o que está sendo solicitado nos tópicos, você aumenta a chance de conseguir uma boa pontuação no conteúdo. A parte de abordagem geral vai ser uma parte mais de legibilidade, uma parte relacionada ali à apresentação do texto, ao uso dos elementos coesivos, à questão da gramática, enfim, né? Então, é um todo ali que avalia de modo geral a parte textual da sua questão. Tá? Agora, qual é a diferença entre a questão 1 e a questão 2? Aqui no caso da questão 1, a banca traz o seguinte: a questão 1 será avaliada adicionalmente, então, além dos critérios da questão 2, quanto ao domínio da modalidade escrita culta da língua portuguesa, né? E aí vai considerar os aspectos de natureza gramatical, que são ortografia, morfossintaxe, adequação vocabular, e vai descontar 0,1 ponto para cada erro até o limite de 4 pontos. Ou seja, vai ter aqui um aspecto em que a banca ela vai tirar pontos do candidato à medida que ele cometa erros. Então, se ele cometeu lá 10 erros, ele vai perder 0,1 ponto por cada erro que ele cometeu. Então, ele vai chegar a perder aqui 1 ponto, né? Então, vai ter aqui, se ele tirou 40 pontos, menos 1 ponto, a nota dele vai ser 39 pontos. Então, a banca diz que ela vai avaliar na questão 1 os aspectos gramaticais. Isso aqui é meio que informar que na questão 2 ela não vai avaliar esses aspectos gramaticais, tá? Só para você ter uma ideia de como que é esse espelho da banca, a gente, como faz muito recurso, a gente tem acesso a esses espelhos. Eu trouxe aqui um modelo que foi utilizado no estilo da questão 1, né, em que a banca ela traz nessa parte aqui, você nem precisa ler, tá? Por isso está pequenininho. Nessa parte aqui ela faz a questão do conteúdo, tá? E aí ela vem aqui, ó, e coloca dedução de erro, tá? E aí bota aqui o máximo de 4 pontos e é justamente a questão gramatical. Então ela traz um aspecto separado do espelho geral para poder fazer esse cálculo dos erros, tá? E na questão 2 não, na questão 2 ela traz essa parte aqui, ó, que é o conteúdo, né, que são as respostas aos tópicos, e aqui ela traz a questão da abordagem geral. Logicamente essa pontuação aqui é diferente, tá, do seu concurso, porque a gente pegou de um outro concurso, tá? Agora, uma dica que já fica, tá? No concurso do TCU, que é um concurso recente, tá? De alto nível também, igual vai ser esse do Senado, a banca ela previa essa diminuição de pontos gramaticais na peça técnica. Só que a gente foi analisar os espelhos e a gente percebeu que na grande maioria das provas a banca não descontou pontos de gramática. Então essa análise de gramática ela não foi, né, uma análise muito criteriosa. Eles pegaram ali só um erro muito grotesco que talvez tenha visto na hora da correção e tiraram um ponto. A gente pegou uma prova, né, que a gente viu que o candidato perdeu 0,1 ponto. Mas só, na maioria das provas não perdeu ponto nenhum. Então, assim, não é um critério para causar preocupação. Logicamente, no treinamento, a gente tem que avaliar os erros gramaticais para que você evite de cometê-los, porque se a banca aumentar o nível de critério na hora da correção, isso pode te prejudicar. Então, é bom que a gente faça o treinamento vendo os erros gramaticais, beleza? Com base nesses modelos de enunciado, com base nesses critérios de correção, qual seria a estratégia, então, ideal para responder a uma questão para a prova do Senado? Seria o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui. A gente tem lá aquele exemplo da questão teórica, que são 3 tópicos. Então, o que você vai fazer? Você vai montar a sua resposta em 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? No desenvolvimento 1, você vai responder ao tópico 1. No parágrafo de desenvolvimento 2, você vai responder ao tópico 2. No parágrafo de desenvolvimento 3, você vai responder ao tópico 3. Tá? E você vai utilizar aqui as 20 linhas. O que isso quer dizer? Que você não precisa fazer um parágrafo de introdução e não precisa fazer um parágrafo de conclusão.
Bruno, se eu trouxer uma introdução e trouxer uma conclusão, eu vou ser prejudicado por isso? A banca vai tirar pontos? Não, a banca não vai tirar pontos por isso. Porém, se você traz uma introdução e uma conclusão, você vai gastar linhas. Então, você já tem 20 linhas, que são poucas linhas. Aí você faz introdução e conclusão, então vai sobrar poucas linhas para desenvolver o assunto. Então, você pode acabar perdendo ponto por não desenvolver de forma completa os temas da banca, o que a banca quer, né? O que está ali no espelho, e aí sim você perde ponto. Então, uma boa estratégia é não faça, utilize todas as linhas para responder ao que foi solicitado. Tá? A gente vai ver que a banca FGV, ela normalmente traz o tópico pedindo uma coisa, mas ela quer que o candidato traga tudo sobre aquilo, né? Então, às vezes, parece até que ela exige que o candidato traga algo a mais do que ela pediu, tá? É essa sensação que dá quando a gente está fazendo uma prova da FGV. Então, quanto mais informações você inserir na sua resposta, relacionado ao que ela solicitou, melhor, tá? Agora, de forma prática, então, você perceba que o parágrafo de desenvolvimento é a parte mais importante da resposta. Então, é saber montar um parágrafo de desenvolvimento. Eu trouxe aqui para que você já tenha uma noção assim muito boa, um exemplo de parágrafo de desenvolvimento para um tópico, né, que cobra ali um assunto prático, e depois a gente vai ver um que cobra assunto teórico. Então, no estilo prático aqui, a gente tem o seguinte, tá? A gente tem aqui uma situação hipotética, né? E aqui a gente tem o tópico. Peguei só um tópico aqui para a gente ter um exemplo. Então, a situação hipotética traz assim, ó. Um grupo de vereadores com forte apoio popular encaminhou o projeto de lei à respectiva Casa Legislativa, promovendo o aumento da remuneração de todos os servidores públicos. Então, grupo de vereadores, projeto de lei para aumento de remuneração. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo chefe do Poder Executivo em solenidade festiva, tornando-se, portanto, lei. Então, se tornou lei isso aí, beleza? Aí, o tópico traz: a lei apresenta algum vício de inconstitucionalidade, tá? Então, ele está falando de que lei? A lei do caso hipotético, né? Então, é um estilo prático, tá vendo? Você vai ter que aplicar o seu conhecimento de forma prática nessa situação. Qual seria a estrutura do parágrafo de desenvolvimento? Ó, a estrutura seria tópico frasal, que é isso que está em azul, tá? Então, essa parte aqui. Depois, a gente teria aqui o argumento principal, que a gente chama de regra, tá? Vai anotando. Depois, a gente tem aqui em verde também o argumento principal, que a gente chama de caso concreto. E aqui, a gente tem o argumento secundário, tá? Então, tópico frasal, argumento principal, regra, argumento principal, caso concreto e argumento secundário. Eu inicio o meu texto com um elemento coesivo. Como é o primeiro parágrafo, que eu estou respondendo ao tópico 1, eu vou colocar um preliminarmente, tá? Então, preliminarmente, aí eu vou responder, ó. O meu tópico frasal já responde a pergunta. Pode-se afirmar que a lei possui vício formal de inconstitucionalidade. Já trouxe a resposta, né? Então, a lei apresenta algum vício? Sim, apresenta, tá vendo? Só que eu não vou escrever sim, tá? Porque eu tenho que responder em forma de texto, né? Então, preliminarmente, pode-se afirmar que a lei possui vício formal de inconstitucionalidade. Esse é o meu tópico frasal. Agora, eu preciso fundamentar a minha resposta. E é nessa parte que eu tenho que mostrar conhecimento para a banca. Então, eu venho e faço o seguinte, ó. Conforme consta na Constituição Federal de 1988, então eu apresento um recurso de autoridade para poder me dar legitimidade e autoridade para poder fundamentar meu ponto de vista. Eu vou trazer o que a lei traz. A remuneração dos servidores públicos deve ser definida em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, a iniciativa da lei é do chefe do Executivo. É isso que está estabelecido na regra. No caso em análise, ó, então eu fiz a regra, agora eu vou para o argumento principal, caso concreto. Ó. No caso em análise, o projeto de lei foi encaminhado pelo grupo de vereadores, o que afronta a iniciativa prevista na Constituição e, portanto, caracteriza o vício formal. Então, aqui eu apliquei a regra, né, que falava que era do chefe do executivo, no caso concreto. Opa, não foi o chefe do executivo, foi o grupo de vereadores, tá? Então, eu fiz a análise do caso concreto, né? Eu fiz a análise prática da situação. E aí, sobrou linhas. Sobrou linhas, o que eu faço? Argumento secundário. Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal definiu que a sanção do chefe do Poder Executivo não supre o vício de iniciativa. Então, eu peguei essa parte aqui do sancionado, ó, tá? E trouxe aqui também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do STF, sobre o assunto. Então,
A banca não perguntou se a sanção do chefe do Poder Executivo iria sanar esse problema. Ela não perguntou isso, mas eu trouxe essa informação aqui. Por quê? Porque quanto mais informação eu trouxer, maiores são as chances de eu acertar o padrão de resposta. Vai que ela coloca no padrão de resposta que isso aqui é uma exigência, né? Aí eu já garanti aqui meus pontos, tá? Mas o que eu queria te mostrar é essa estrutura. Então você tem ali o tópico frasal, o argumento principal, regra, argumento principal, caso concreto, e o argumento secundário. Então, se você organiza bem essa informação, utiliza essa técnica, você consegue responder aí a qualquer prova no estilo tópico prático. Agora, se for no estilo teórico, vamos ver aqui também. Imagine que o tópico 3 de uma das questões seja os critérios que podem ser utilizados para julgamento de propostas em licitação conforme a Lei 14.133. Então, é uma questão aqui de licitação. Né? A gente nem vai entrar muito na questão do conteúdo em si, mas eu quero te mostrar a estrutura. Ó, como é o último tópico, eu vou colocar um por fim, que é um elemento coesivo. Então, por fim, cumpre destacar os critérios que podem ser utilizados para julgamento de propostas de licitação. Meu tópico frasal, ele deixa claro que eu vou responder ao tópico 1. Então, eu não respondo de forma tão direta, mas deixa claro ali, ó, vou falar sobre o tópico 1. E aí, depois eu vou vir com o meu argumento principal. Tá? Aqui eu não tenho divisão de argumento principal, regra e caso concreto, porque não é um caso concreto, não é uma situação hipotética. Então eu vou trazer aqui as informações. Mas aí eu utilizo a mesma estratégia do outro. Eu começo com um recurso de autoridade. Então, ó, conforme previsto na lei número 14.133, né, aí eu vou falar, ó, o julgamento das propostas será realizado com base nos critérios de menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço ou maior lance. Né, que nesse caso seria aplicado aqui para o leilão. E pronto, né? Então, veja que eu respondi. Quais são os critérios? Está aqui os critérios, ó. Menor preço, maior desconto, melhor técnica, conteúdo artístico, técnica e preço ou maior lance. Mas um ponto crucial é, a banca não pediu critérios, tá? Eu coloquei aqui critérios, eu usei a mesma palavrinha, para ficar evidente que eu estou falando sobre aquilo que ela pediu. Ela não pediu para julgamento de propostas, eu coloquei aqui o julgamento das propostas, tá? Então eu uso as mesmas palavras. Para quê? Para não correr o risco de eu tentar usar um sinônimo e a banca entender que aquele sinônimo não está respondendo ao que foi solicitado. Então, quanto mais clara for a sua resposta, melhor, beleza? Então anota essa estrutura aí. Logicamente não dá para entrar aqui em todos os tipos de tópicos frasais possíveis, nem em outras formas de argumento principal, né? Porque senão a aula vai ficar muito extensa, tá? Mas o que eu queria te mostrar era o seguinte, qual é a técnica adequada, a melhor estratégia para você se preparar para esse concurso do Senado? Seria aprender a técnica discursiva para montar esse parágrafo de desenvolvimento, tá? Então você vai aprender essa técnica e também aquela parte de apresentação do texto. Como que você deve apresentar o texto na sua folha de resposta para conseguir aquela pontuação e abordagem geral, né? Ver ali os principais erros gramaticais cometidos em provas discursivas, né? Para que você também não perca ponto ali na questão 1. Então, você vai aprender a fazer isso aqui, né? Existe uma metodologia própria para você poder fazer esse tipo de prova, beleza? Então, aprendeu essa técnica, que você aprende de forma bem sucinta, aí você vai ter que resolver, no mínimo, 5 questões, tá? No mínimo. Gente, eu tô falando num concurso de nível do Senado Federal. Então, assim, quando a gente escuta o mínimo, a gente tem que desconsiderar e já pensar em mais, né? O mínimo normalmente não faz o candidato ser aprovado. Mas, no caso da discursiva, em que há candidatos que nem treinam para discursiva, quando a gente coloca o mínimo de 5 questões, já seria algo aceitável, né? Considerando um candidato que tenha facilidade, né? Que já tenha feito outras discursivas e pode ser que já domine parte desse conteúdo, tá? Então, como é que seriam essas correções? Você faria uma questão, mandaria para correção. Aí você ia receber um feedback, tanto referente à técnica quanto referente à gramática. Aí você vai pegar esse feedback, analisar, talvez rever a parte de teoria e fazer uma outra questão. Manda para correção, recebe um novo feedback, beleza? Aí depois você vai fazer de novo outra questão, correção, feedback. Veja que você só vai fazer uma outra questão depois de receber um feedback de alguém que está corrigindo sua redação. E não pode ser você mesmo, tá? Por quê? Porque se você faz várias redações, mas ninguém corrige, você não sabe onde é que você está errando. Você concorda comigo? Como é que você vai saber que está fazendo certo ou errado? Né? Então, outra pessoa precisa corrigir, de preferência que seja uma pessoa que conheça
esse estilo de cobrança da FGV, né, para já te avaliar de acordo com os critérios que a banca vai utilizar. Então, você manda as redações e você só manda a outra redação depois que você recebe o feedback, que aí você evolui, né? Senão, não tem essa evolução. Então, você vai fazer isso 3 vezes, né? Então, vai mandar uma redação, correção, redação, correção, redação, correção. Beleza, mandou as 3, agora você vai fazer um simulado, tá? Aí você vai fazer um simulado. No simulado, você vai ter lá 2 questões, certo? Você vai ter lá a questão 1 e a questão 2, beleza? Nesse simulado, então, você vai fechar 5 questões e aí você vai aproveitar para marcar o tempo de prova, para ver se você vai conseguir fazer tudo em 4 horas e meia, e também receber um feedback, tá? Sobre as 2 questões. Como você vai fazer as 2 ao mesmo tempo, pode ser que você vá melhor na primeira e não tão bem na segunda, a mão canse ali na hora de escrever, enfim, você vai simular de fato o dia da prova para poder tentar se adaptar ao tempo de prova, enfim, montar uma estratégia para o dia da sua prova. E aí você finaliza assim. Logicamente, quanto mais redações você fizer até o dia da prova, melhor. Ainda mais porque, pô, é conhecimento específico, né? Então você vai fazer a redação e vai estar estudando para o objetivo ao mesmo tempo. É um estudo que dá para ser feito de forma concomitante, beleza? Agora, caso você, né, queira ter essa preparação aqui já toda mastigada, né? Então, assim, você não precisa ir buscar onde eu vou buscar teoria, onde eu vou buscar tema. Ah, o tema está de acordo com o meu edital ou não está? Poxa, eu quero simulado. Enfim, em vez de você ficar procurando isso em vários locais e perdendo tempo, né? Porque a gente sabe que tempo é precioso, agora que o edital já está na praça, a gente preparou um treinamento, né? Um curso de discursiva voltado para o cargo de policial legislativo. Tá? Esse curso aqui, ele tem a técnica discursiva sucinta, então o que você precisa para conseguir montar aqueles parágrafos de desenvolvimento, e aí a gente vai entrar ali em vários modelos de tópico frasal, a gente vai trazer várias estratégias para poder apresentar o recurso de autoridade, a gente vai trazer várias estratégias de texto mesmo, né, de como iniciar o texto, do elemento coesivo em si, do período curto, da ordem de resposta, enfim, toda a técnica que você precisa para poder responder a questão. Depois, você vai ter lá temas para poder praticar, correções individualizadas desse tema no espelho da FGV e propostas de resolução desses temas. Então, todos os temas que estão disponíveis, tá, vão possuir uma proposta de resolução. E para esse concurso do Senado Federal, a gente vai fazer os temas, ó. A gente vai disponibilizar os temas em formas de simulados semanais inéditos. Simulados semanais inéditos. Isso quer dizer o seguinte, que até o dia da prova, toda semana vai ter um simulado novo para você poder fazer lá, tá? E o simulado, logicamente, vai ser igual à prova. Então, vão ter 2 questões, questão 1 e questão 2, cobrando os conhecimentos específicos do cargo de policial legislativo. E você vai poder escolher ali uma das questões para mandar para correção, ou vai mandar as 2 para correção, enfim, aí você pode mandar para correção da forma que você quiser, de acordo com o plano que você tem disponível. Então, toda a técnica, os temas para praticar, os simulados, as correções e as propostas de resolução estão disponíveis a um preço acessível. Então, se você ainda não é aluno do Você Concursado e quiser fazer parte dessa equipe, né, que a gente acredita que vai ter ali boas notas, é só clicar no link aí abaixo. E vale a pena? Bom, olha aqui. A gente tem aqui o João Lara, que antes de conhecer o Você Concursado, ele fez o concurso do TCE Minas e conseguiu 69,77%. Ele perdeu várias posições no concurso, ficou fora da lista de convocados. Aí ele, percebi que tem um erro um problema aqui, né, de discursivo e tal, começou a fazer o nosso treinamento de discursivas. Depois do treinamento, olha as notas deles, 91, 99, 99, 93, isso aqui em concurso. Ele conseguiu praticamente gabaritar a prova em 2 cargos aqui e ficou em primeiro lugar nacional nesse concurso da Codevasf em contador, né, graças ali ao bom desempenho na prova discursiva. Então, de fato, ele aprendeu alguma coisa nesse treinamento, né, que fez com que ele galgasse ali outras posições. No caso da Letícia foi ainda um pouco pior, porque ela, antes de conhecer o Você Concursado, ela fez o concurso da Cefaz Espírito Santo e ela foi eliminada na discursiva por não conseguir o mínimo. Depois ali de 2 meses, um pouquinho mais ali, ela começou a praticar usando a técnica discursiva e fez o ISS Aracaju e a Cefaz Alagoa, conseguiu notas acima de 80%, né, acima de 85%,
foi aprovada dentro das vagas e hoje ela é auditora fiscal lá da Cefaz Alagoas. Então a gente acredita que o treinamento, né, se você fizer ali de forma adequada, né, e treinar várias vezes, você conseguirá também um bom desempenho e quem sabe a aprovação nesse concurso do Senado Federal, que na boa é o sonho de 90% dos brasileiros, beleza? Caso tenha alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim lá no prof.brunomarques ou no @vocêconcursado no Instagram ou no nosso canal na Academia Discursivas no Telegram, beleza? Então é isso. Bons estudos, força nessa jornada, vai valer a pena no final, mas para isso você precisa acreditar que é possível agora e fazer o que é necessário, que é se preparar bem, beleza? Então um forte abraço e bons estudos.